Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura. E suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário uma distância d igual a R sobre a circunferência. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por quanto? Bom, vamos lá. Uma questão um pouco difícil de interpretar o que ela está querendo, né? Vamos entender primeiro o que está rolando. A gente tem aqui um ponto P e a projeção desse ponto aqui no eixo X é dado por quê? Projeção a gente pode entender que é a sombra, ok? Esse ponto P ele vai deslocar aqui nessa circunferência no sentido anti-horário. Então ele vai para lá, correto? E na hora que ele vai deslocar aqui sobre a circunferência, naturalmente esse ponto Q, que é a sombra dele, vai deslocar para cá também. Então, eu vou imaginar que ele deslocou até esse ponto aqui, por exemplo. O ponto P, ele saiu daqui e veio para cá. E o ponto Q, ele vai ter percorrido essa distância aqui, ó. Então, ele vai vir para esse novo lugar aqui. Tá certo? O que a questão está querendo saber é na hora que esse ponto P sai daqui e vem para cá, esse ponto Q, ele percorre qual distância? Ou seja, qual é o tamanho desse pedacinho aqui, amarelo, que eu estou fazendo mais grosso aqui embaixo? Vou chamar de X esse pedacinho aqui. Beleza? Então ali já apareceu o que a gente está querendo. Deixa eu fazer o raio aqui, para ficar certinho o nosso desenho. Ele vai sair dali até aqui assim, ó. Pronto. Bom, como que a gente vai fazer isso, né? Essa questão, eu não acho que ela é uma questão intuitiva, tá? Eu acho que ela é uma questão, inclusive, bastante difícil de ser resolvida. Veja bem, esse X que a gente está querendo, ele está aqui embaixo. Eu vou transportar esse X aqui para cima, porque... Por que eu estou fazendo isso, na verdade, né? A estratégia é entender que na hora que eu faço esse deslocamento do P, provavelmente eu vou usar alguma coisa aqui de comprimento de arco de circunferência, esse ângulo, esse raio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transportar esse X para essa região aqui de cima. Então eu vou fazer isso aqui, por exemplo. Você vê que aqui aparece um triângulo retângulo e o X que eu estou querendo, ele vem para cá, ó. Beleza? Esse pedaço aqui de baixo é igual ao daqui de cima, que vale X. Só transportei ele ali para cima. Bom, aqui aparece um triângulo e por acaso é um triângulo retângulo, né? Então é um triângulo que provavelmente a gente consegue fazer alguma coisa nele aqui. O que a gente consegue fazer nesse triângulo? Vamos fazer o seguinte. Esse pedaço aqui, esse lado que é a hipotenusa desse triângulo, vale R, porque é o raio dessa circunferência. Concorda? Esse lado ali de cima, que eu vou marcar até de outra cor, vou marcar essa cor aqui. Esse pedaço aqui, ó, vale quanto? Concorda que esse pedaço aqui ele vale R menos X? R, que é esse segmento inteiro, menos o X que está ali do lado dele. Beleza? Na hora que esse ponto P fez esse deslocamento, ele percorreu aqui um certo ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Podia colocar outra letra aí, mas eu vou colocar θ porque a gente não sabe quanto que é. Vou desenhar esse triângulo aqui do lado de fora só para ficar mais claro, ó. Esse lado aqui é o R menos X. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para outra cor que a gente estava mexendo. Esse lado aqui é R. Fechar o triângulo. E esse ângulo aqui é o ângulo que eu chamei de θ. Beleza. Esse é esse triângulo que estava aqui, ó. O que acontece? Pensando nesse ângulo θ, eu tenho o cateto adjacente à hipotenusa. Cateto adjacente à hipotenusa vai lembrar a gente de quê? Lembra a gente de cosseno. Então, dali eu tiro que cosseno de θ é igual cateto adjacente
dividido pela hipotenusa, que é R. Beleza? Vamos multiplicar cruzado aqui. Eu vou ter que R cosseno de θ é igual a R menos x. Passa esse x para cá somando. Eu vou ter que x é igual a R, passo o R cosseno de θ para o outro lado subtraindo, menos R cosseno de θ. A gente pode colocar o R em evidência aqui, a gente descobre que o nosso x ele é R. Opa, desculpa. Coloca o R em evidência, vai ficar R dividido por R dá 1. Isso tudo aqui dividido por R vai ficar cosseno de θ. Tranquilo? Nesse momento você já está desconfiado ali que a resposta vai ser a letra B. Né? Porque a letra B que ela já está com esse tipão aí, de R, 1 menos cosseno de alguma coisa. O que acontece? Esse θ foi eu que coloquei no problema, você lembra? Então eu preciso tirar esse θ aqui, porque eu não posso chegar numa resposta com alguma letra que eu que coloquei. Como que eu vou tirar, então, esse θ do meu problema? Aí a gente tem que lembrar de uma propriedade, e vai ser a seguinte. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer o desenho dela aqui. A propriedade é a seguinte. Imagina que você tem aqui um setor, tá, circular, e eu quero fazer uma relação que envolva o raio da circunferência com o ângulo, esse ângulo aqui de abertura dele, com o comprimento aqui desse arco. Ou seja, esse comprimento aqui, ó. Vamos chamar de L. Tem uma equaçãozinha que relaciona isso tudo. Ela sai até de uma regra de 3 simples, mas eu já vou colocar aqui o resultado dela, tá? A gente tem que esse ângulo multiplicado pelo raio, isso daqui é a mesma coisa desse comprimento L aqui desse arco. Você lembra dessa equação? O ângulo multiplicado pelo raio é igual ao comprimento disso daqui, desse arco. Lembrando que esse ângulo ele tem que estar em radiano, tá ok? De onde que sai isso? É até simples de se chegar nessa equação. Eu não ia demonstrar aqui não, mas eu vou. Presta atenção. Se você estiver considerando uma volta completa aqui, quantos radianos que tem uma volta completa? Não são 2π radiano? Então você vai ter 2π radiano, se eu estivesse considerando uma volta completa. Isso daqui ia me dar um 2πr de comprimento da minha circunferência. Concorda que esse arco inteiro aqui seria 2πr, que é o comprimento dela inteiro? Então, vou colocar 2πr. Como eu estou considerando aqui um ângulo θ, isso dali vai me dar um certo comprimento que eu vou chamar de L. Então, isso aqui é uma regra de 3 entre ângulo e o comprimento do arco. Vou repetir. Considerando uma volta inteira aqui, que são 2π radiano, isso me dá um comprimento aqui da circunferência de 2πr, que seria o comprimento dela toda. Considerando só um ângulo θ, radiano, isso aqui vai me dar um comprimento do arco igual a L. Beleza? Simplifica um 2π com outro 2π e multiplica cruzado. A gente chega que θ vezes R é igual a L. Tranquilo? Passa esse R dividindo para o outro lado. A gente vai chegar em θ igual a L dividido por R. O que essa relação está me falando? Está me falando que o ângulo de abertura é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Então, vou substituir isso daqui. Ó. No lugar desse ângulo de abertura, eu vou colocar o comprimento que foi percorrido aqui. Seria esse comprimento dividido pelo raio, que vale R. Então, o nosso x vai ficar assim, ó. X é igual a R vezes 1 menos cosseno, no lugar do θ ali, a gente vai colocar o comprimento, que ele falou que essa distância que ele percorreu foi D, que está aqui no enunciado, dividido pelo raio que ele chamou de R. E quem está indicando isso é exatamente a alternativa B de bola. Beleza? Uma questão muito difícil, era difícil você pensar em colocar aquele θ ali. Era uma questão bem complicadinha. Tranquilo?
Valeu, obrigado e até mais.